Como salvar um casamento? Suponho que todos os casamentos sofrem com a passagem implacável do tempo até certo ponto. As pessoas crescem, às vezes em direções diferentes, e quando você percebe isso, já é tarde demais. Eu posso entender isso. Eu posso até aceitar. Ron e eu éramos uma combinação perfeita. Todo mundo dizia isso. Perfeitos um para o outro. Todos os clichês. E por muito tempo, acho que ambos acreditamos na mentira de que sempre nos amaríamos. Não importa o que. Às vezes, o amor simplesmente não é suficiente. O amor é suficiente quando ele trabalha até O amor é suficiente quando ele trabalha até tarde todas as noites. O amor é suficiente quando ele chega em casa às 3 da manhã cheirando a álcool. O amor é suficiente quando você encontra roupa de outra mulher em seu carro. O amor é suficiente quando ele se retrai emocionalmente e para de falar com você. O amor é suficiente, então? A resposta que você está procurando, 9 em cada 10 vezes seria um sonoro não. Mas deixando todas as estatísticas deprimentes de lado, eu ainda tinha esperanças para nós. Eu não sou uma desistente. Eu não desisto tão facilmente. No final, eu o confrontei. Coloquei-o contra a parede. Disse a ele que sabia. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas também disse a ele que estava disposta a trabalhar nisso. Disposta a fazer o meu melhor para entender por que ele fez as coisas que fez. Por que ele sentiu a necessidade de fazer tudo isso nas minhas costas. Por que ele não podia falar sobre isso? E você sabe, nós superamos isso. Em uma maneira de falar, pelo menos. Com certeza foram necessários alguns ajustes, mas acho que você ficaria surpreso com o quanto alguém está disposto a sacrificar para salvar um casamento. Eu acho que, no final, você poderia dizer que valeu a pena. Então, quando abri a porta do porão na noite passada, encontrando-o ocupado no trabalho com uma jovem loira, eu não vou mentir. Havia algumas emoções poderosas envolvidas. Eu instintivamente agarrei a faca, bem afiada. Senti o aperto cravar fundo na minha palma da mão. Acho que estava na metade da escada quando ele me notou. "Querida", ele disse sombriamente, uma expressão angustiada manchando seu rosto, o suor escorrendo pela testa. Ele sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo. A garota? Eu nem vi isso chegando. Eu apontei a faca para a coisa jovem e loura, seu pescoço azul e descolorido, o rosto dela pálido como a neve, olhos mortos e opacos olhando para mim acusadoramente. "Você precisa de ajuda", eu disse. Ele assentiu fracamente. Eu encarei a coisa quebrada, uma gama infinita de pensamentos conflitantes correndo pela minha cabeça. "Então, me mostra como desmembrar ela." Ferida. A minha mãe me disse desde muito jovem que eu era um pecador, que éramos todos pecadores, membros do anátema. Para nós, não havia redenção. Fomos amaldiçoados com o sangue pútrido de 1000 gerações. A única maneira de aliviar esse tormento da alma era a ferida. A ferida sempre esteve lá. Eu já vi fotos minhas quando era bebê, e isso já estava presente então. Um corte aberto
e cheio de pus logo acima do meu abdômen. É a nossa forma de arrependimento, dizia minha mãe. Nós sangramos o que é mal e, assim, purificamos o nosso espírito. A minha mãe tinha a ferida na coxa, minha irmã na parte inferior das costas. Elas estavam sempre escorrendo coisas, algo amarelo azulado e infectado, dolorido e feio. E quando a ferida cicatrizasse, quando a coceira chegasse e a crosta começasse a cobri-la lentamente, minha mãe estaria lá com sua faca e a cortaria mais uma vez. Um corte violento na carne macia, a ponta da lâmina cravando-se no tecido, até que a ferida fosse profunda o suficiente para purificar a alma mais uma vez. Se não fizermos isso, ela me disse, o pecado vai se apoderar de você e vai devorar você. A minha mãe está morta agora. Ataque cardíaco, repentino e rápido. Ela morreu antes que sua ferida se fechasse e, como tal, deixou este mundo sem pecado. Isso é o que ela acreditava de qualquer maneira. A minha irmã, não. Ela odiava a ferida. Disse que era abuso infantil, bobagem religiosa, uma forma da nossa mãe nos controlar. Foda-se, ela disse após o funeral. Foda-se tudo sobre isso. A minha ferida tá quase acabando e não me sinto diferente. Estávamos limpando o quarto da mamãe. Minha irmã jogando seus vestidos e sapatos velhos pela janela. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu pude ver quanta dor ela estava sentindo e gostaria de ter dito algo. Tentei convencê-la de alguma forma. Não precisamos disso, Jonah, ela disse, seus olhos azuis claros olhando para os meus. Estamos livres agora. Ela expôs suas costas para me mostrar a ferida, e eu engasguei alto quando entendi o que estava vendo. O que foi? O que há de errado? A sua ferida. Gaguejei incoerentemente. Está sob a sua pele. Tinha uma coisa embaixo da sua pele. Algo se contorcendo. Carne, pus e furúnculos pulsando, contraindo, esticando, expandindo. Jonah, ela murmurou. Seu corpo torceu e perdeu a forma. Ossos quebrando, olhos explodindo, dentes caindo no chão, sangue jorrando em ângulos impossíveis enquanto ela se virava do avesso. E os gritos. E os sons. Meu Deus, os sons. Eu tropecei para trás com medo e nojo. Momentos depois, percebendo tarde demais que havia recuado para a janela aberta. Não me lembro muito da queda, nem do meu pescoço batendo no chão primeiro. Tudo que lembro é escuridão e gritos. Onde está a minha irmã? O que é a minha irmã? Eu realmente não sei. Tudo que sei é que estou deitado aqui na minha cama de hospital, incapaz de me mover, incapaz de me comunicar, e que minha ferida está coçando. Relógio japonês. Eu era professor no Japão há alguns anos e fui colocado na cidade rural de Seto para ensinar na minha escola designada. A pequena cidade escura de Seto sempre me deixava desconfortável. Não havia muitas luzes da rua e muitas pessoas andando à noite. Havia inúmeras histórias de fantasmas ao redor da pequena cidade nas montanhas, e foi durante uma festa de final de ano, apenas para funcionários, que o diretor da minha escola me contou uma lenda urbana que ele achava que era real,
Sim, sim, ele assentiu, derramando mais saquê em sua xícara. A princípio, tomou um grande gole, esfregou o álcool na boca, engoliu tudo e desajeitadamente o colocou sobre a mesa. Ele estava bem bêbado. Às 9 em ponto, toda sexta-feira à noite, o fantasma de Kimiko entra pela porta da frente e segue para a sala de aula, onde se enforcou. Ela fica na sala por 1 minuto e depois sai. Qualquer professor que a veja pede demissão no dia seguinte. Os outros professores da festa tentaram não prestar atenção nele, mas o comportamento deles mostrou que eles estavam bem cientes dessa história. Tinha todas as características típicas de um conto de fantasma japonês genérico, mas eu decidi investigar apenas porque sim. Quando deu 8h55 da noite, em uma sexta-feira, eu era um dos únicos professores que ainda estava lá. Uma tempestade estava em guerra contra a velha escola, e os corredores, já frios e escuros, eram ainda mais sombrios e silenciosos do que o habitual. Eu estou olhando para o abismo, e mal consigo ver minha mão na frente do meu rosto. Somente o brilho suave das luzes de saída dá uma sensação de onde há alguma coisa. Subo as escadas até o 2º andar e abro a porta deslizante. A sala está totalmente escura e eu não consigo ver nada, exceto as enormes janelas à minha frente. Eu, reconhecidamente, estou com um pouco de medo de ver algo na sala e decido manter o telefone desligado. Eu estou sentado na escuridão total, de costas para a janela, para que nada possa surgir em mim. O brilho do relógio escuro na parede revela que são 8h59. É fazer ou morrer? Eu cerro meus dentes, estremeço e me forço em uma briga mental meio burra em preparação para algo. Mas quando o relógio bate 9 horas, nada acontece. Nada apareceu. Eu rio e volto para a sala dos professores, orgulhoso de ter conquistado a vida após a morte. Foi só quando cheguei à sala dos professores que olhei para o relógio do meu telefone e notei que ainda eram 8h59. Um calafrio percorre a minha espinha quando me lembro que o relógio da sala de aula estava alguns minutos mais rápido. Trovões gritando do lado de fora. Eu rezo para que seja apenas a minha imaginação, mas juro que ouvi passos fracos e molhados, subindo lentamente as escadas. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio pra me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.